E hoje eu vou contar uma história bem legal que eu vi numa entrevista, no jornal americano, onde a jornalista perguntou a Bill Gates: Seu Bill, qual é o segredo do sucesso? Aí, sem dizer uma palavra, Bill Gates pegou seu talão de cheque e escreveu, assinou e entregou à jornalista, E disse para ela: anote a quantia que você quiser. A jornalista, ofendida, respondeu: Sr. Gates, eu não estou falando de dinheiro. Ele apenas sorriu e empurrou o cheque novamente. Mais uma vez, ela recusou, Então, calmamente, ele rasgou o cheque e disse algo que ela nunca mais esqueceria. O segredo do meu sucesso é que eu nunca perco uma oportunidade como você aí acabou de perder. Algumas pessoas veem oportunidades, outras deixam passar. Porque esperam que venham embaladas para presente como um bilhete escrito: oportunidade. O sucesso raramente bate na porta duas vezes. Quando se deparar com a oportunidade, agarre de unhas e dentes. Rapaz, tô aqui no escritório trabalhando e me deparo com esse vídeo aqui que eu vou colocar aqui pra vocês. Me diga se é verdade ou mentira. Qual a opinião de vocês? Deixe seu comentário aqui. Quanto você ganha por cachê por cada show? Eu ganho mais ou menos uns 15 a 20 mil por mês. E hoje aqui um cachê assim de mais ou menos o quê? Uns 1.200 mais ou menos. O guitarrista aqui, ó, e quanto você ganha por cachê? Cara, por mês varia bastante. Varia bastante. Entre 20 e 22, assim. Quando tá bom, uns 23. Isso. E o cachê do show? Cara, depende do artista. Meu cachê barras é assim, entre 2.500. Qual o valor médio assim que você ganha por mês? Ou por show? Depende muito, Se for só pra tocar violão, é um valor. Se é pra tocar violão e dançar, fazer coreografia com a galera, é outro valor. E se a gente for soltar o VS junto também, aí depende muito. Se for esse combo todo, dá pra fazer a média de 4,5, 5 por show. E quando tem participação num clipe, quando o artista chama vocês pra participar, é o mesmo valor ou um pouquinho mais caro? Fica um pouquinho mais caro. Se a gente for gravar o instrumento, a gente só vai dublar também, depende muito do... Se for dublar, é quantos? Se for dublar, acho que uns 4,5 é o honesto ali. Veteiro, quantos mais ou menos assim você ganha por show? Depende muito do que vai usar no show. Tipo, se for usar bastante momento, geralmente é 150 cada estouro. Como é que é? 150 cada estouro? Aqui hoje você trouxe quantos mais ou menos? Hoje aqui 37 momentos mais ou menos. 37 momentos, com quantos bombas cada momento? 8 bombas cada momento. Você já reparou que quem reclama demais quase nunca cresce financeiramente? E isso não é coincidência. Reclamar vira um hábito perigoso. Porque enquanto a pessoa reclama, ela transfere a responsabilidade. A culpa é do mercado, é do contratante, do governo, do tempo, de alguém, menos dela. E quem terceiriza a culpa, terceiriza o poder. Se a culpa sempre é externa, a solução também fica fora do controle. Reclamação constante muda o foco. Em vez de você pensar na solução, a mente se treina para justificar o problema. E isso drena energia, visão e ação. Quem cresce financeiramente não vive uma realidade perfeita. Pelo contrário, mas escolhe gastar mais tempo planejando, se organizando e aprendendo do que reclamando. Ambiente onde a reclamação é normalizada criam pessoas paradas. Sabia disso? Ambientes onde a responsabilidade é um padrão cria pessoas que evoluem. Então, não é sobre ignorar dificuldades, é sobre não fazer de uma reclamação a sua identidade. A pergunta é simples: você usa sua energia para reclamar ou para construir? Se isso faz sentido para você, comenta aqui construir e compartilha com quem vive reclamando. Olha só o que o Nelson Farias falou sobre o músico e o mercado multibilionário do show business. Confira aí. O próprio músico tem um preconceito, como existia, sobre o cara que estava empreendendo. É praticamente o cara fala assim: ó, se você é músico, você tem que ser um fudido. Você só vai ser talentoso se você for pobre, miserável. Isso acabou com o músico. Os músicos que eu conheci, meus ídolos, que eu conheci mais velho, tem onde morar, tem que morar com um filho que não consegue pagar aluguel. E esse cara é aquele cara que tocava tudo. O cara tocou nos melhores gigs, não conseguiu ter um patrimônio. Viu aí, A gente trabalha no mercado multibilionário. E olha que isso não é força de expressão, tá? O mercado da música, ele movimenta bilhões todos os anos no mundo inteiro, seja com streams, shows, festivais, direitos autorais, publicidades, trilhas sonoras, marcas, plataformas digitais, venda de ingressos, audiovisual, merchandise, é dinheiro girando o tempo inteiro. Mas deixa eu te perguntar uma coisa: se o mercado é bilionário, por que tem tanto músico que continua quebrado?
porque existe uma diferença entre estar na música e participar do mercado da música. Tem gente ganhando dinheiro com a sua música, a plataforma digital, a gravadora, o contratante, o patrocinador. E o único que muitas vezes não participa desse crescimento é você, que criou essa música, né? Então não é sobre talento, é sobre estratégia. Enquanto o músico pensa no cachê da noite, o mercado pensa em recorrência, catálogo, direitos, investimento. A música dá dinheiro, meus amigos, muito dinheiro. Mas o dinheiro não é distribuído por talento, ele é distribuído por estrutura. Você não precisa deixar de ser artista, mas precisa deixar de ser inocente financeiramente. O mercado é bilionário. E a pergunta é, você vai continuar só tocando nele ou vai começar a participar dele? Deixa aqui nos comentários. Você já treinou hoje? Acabei de treinar e vou deixar um recado para vocês, tá? Um dos maiores problemas do ser humano é não saber adiar o prazer. Sabia disso? A gente quer agora eu compro, agora eu troco de carro, agora eu viajo, porque eu mereço, porque a vida é uma só. Mas sabe qual é a verdade? Muita gente continua quebrada, não é por ganhar pouco, mas porque não respeita o tempo das coisas. A internet piorou tudo isso. Já dizia Morgenhouse, né? Uma fala brilhante dele. Antigamente você se comparava com o vizinho da direita, o vizinho da esquerda, o vizinho da frente, o vizinho de trás. Hoje não. Hoje com a internet você se compara com todo mundo. Você compra um Gol feliz da vida, aí você vê lá no Instagram alguém no Alphaville comprando um Audi e pronto. O que era a conquista vira frustração. O problema não é o carro, é a comparação. Se você não tiver personalidade financeira, você vai viver tentando bancar uma vida que não é sua. Então, quem constrói patrimônio de verdade aprende uma coisa: nem todo desejo precisa ser atendido, nem toda vontade merece virar boleto. Rico não é quem ostenta, é quem sabe esperar. E me diz, você aí, está construindo sua vida ou está tentando impressionar os outros? Deixa aqui no comentário. Eu acredito que todos nós precisamos de 4 vitórias todos os dias. A primeira vitória é física. Movimente o corpo, ande, corra, treine. E não é sobre estética, é sobre disciplina, energia e autocontrole. A segunda vitória, ela é mental. Leia, estude, escreva, evolua. Uma mente treinada, ela não vive no impulso, ela pensa, decide e lidera, tá? A terceira vitória, ela é espiritual. Ore, agradeça, respire, desacelere, porque quem fortalece o espírito suporta melhor os dias difíceis. E a quarta vitória, talvez a mais importante, é a vitória contra você mesmo, contra a preguiça, contra a desculpa, contra o conforto que te afasta do seu propósito. Cumpra o que você prometeu para si, porque toda vez que você honra, sua autoconfiança ela cresce, sabia disso? Então, quem vence a si mesmo todos os dias, com o tempo, vence na vida. Disciplina, ela constrói hábitos. E hábitos constrói patrimônio. Do cachê ao patrimônio, começa nas pequenas vitórias de hoje. Você concorda? Quem não muda de ambiente, dificilmente muda de vida. E isso atravessa gerações porque toca numa verdade simples. Ninguém cresce isolado do contexto em que vive, né? As conversas que você escuta, os exemplos que você observa e os hábitos que você normaliza moldam suas decisões, muitas vezes sem você nem perceber. Não é sobre negar o passado, nem desprezar ninguém. É entender que permanecer nos mesmos ambientes mentais e sociais tendem a gerar sempre os mesmos resultados, né? A sabedoria já ensinava, quem anda com sábio se torna sábio. Ao contrário, também é verdadeiro. O ambiente nunca é neutro, ele educa, influencia e direciona. Se você anda com pessoas que valorizam esforço, visão e responsabilidade, isso vira padrão, né? Se convive onde a estagnação e a reclamação são normalizadas, isso também se espalha. Andar com pessoas melhores do que você não diminui e se expande, exige humildade, mas entrega crescimento. Às vezes, se afastar de quem não quer avançar não é frieza, é lucidez. Ter pena de quem escolhe não crescer pode custar o seu próprio futuro. A pergunta é simples: você está disposto a mudar de ambiente para se tornar a pessoa que você diz crescer? Dando uma pausa aqui no trabalho para te perguntar uma coisa: você controla o básico? Sabe exatamente quanto ganha por mês? Sabe quanto gasta? Tem reserva de emergência? Tem dívida organizada ou tá no escuro? Porque a verdade é dura. Quem não controla o básico não está preparado para o avançado.
Muita gente quer falar de investimento, mas não consegue controlar nenhum cartão de crédito. Quer falar de patrimônio, mas não sabe nem quanto custa manter o próprio padrão de vida por mês. Investir não resolve desorganização, ela potencializa. Se você é organizado, cresce. Se é bagunçado, o dinheiro só amplia o problema. O básico é chato. Planilha, controle, disciplina, reserva, mas isso que sustenta o extraordinário. Não existe patrimônio sem estrutura, não existe liberdade sem organização. Então, antes de querer um nível avançado, pergunta para você mesmo: eu domino o básico?